Defesa Índia do Rei, variante iugoslava com ataque à baioneta com B4. Depois de D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, D6, E4, bispo G7, cavalo F3 e roque, chegamos na posição principal da defesa Índia do Rei, alcançada em Kramnik e Kasparov, na Rússia em 1997, em outra ordem de lança. Depois de bispo E2, E5, roque, cavalo C6, D5, cavalo E7, entramos no ataque iugoslavo. Nós vimos as opções cavalo E1 e cavalo D2 em outros vídeos, e agora vamos seguir a variante B4, que é a mais violenta delas, conhecida como ataque à baioneta. As brancas partem direto para o plano da ala da dama de pressionar com C5, a ruptura típica. Cavalo H5, torre A1, para salvar o bispo depois de cavalo F4, bispo F1, e uma das jogadas defensivas das negras aqui é A5, tentando quebrar o elo B4 da cadeia de peões, impedindo um forte C5. É possível aqui bispo A3, como jogado em Sorokin e Sutovsk, na Argentina em 97. Depois de bispo G4, B toma 5, F5, C5, é isso que as brancas querem. Torre A5, bispo B4, torre A8, A4, rei H8, torre A3, D toma C5, bispo toma C5, B6, bispo toma E7, dama toma E7, cavalo B5, torre de AD8, dama C2, F toma E4, dama toma E4, torre toma D5, com um jogo muito confuso, típico da linha. Mas vamos seguir as ideias principais em B toma 5, torre toma 5, já foi tentado aqui C5 também, numa partida do Bologan, que dá um jogo equilibrado. Depois de torre toma 5, cavalo D2, C5. O Kasparov busca bloquear o centro para a pressão da ala do rei ficar livre. Mas depois de A4, aqui também já foi tentado H6 em Epichin e Picula em 1996, depois de cavalo B3, torre A6, A5, B6, cavalo B5, F5, típico, G3, cavalo H5, bispo D2, F toma E4, A toma B6, torre toma 1, cavalo toma 1, cavalo F5, bispo G2, cavalo F4, com um ataque super violento nesta partida Epichin e Picula. Voltando a Kramnik e Kasparov, seguiu torre A6, aqui também podia seguir torre B1, mas o Kramnik preferiu torre A3, G5, típica continuação aqui é F5, o lance padrão da Índia do Rei. Depois de G3, cavalo H5, E toma F5, cavalo toma F5, uma estrutura típica da Índia do Rei, como vimos em outras variantes, coluna F para as negras e a casa E4 forte em poder das brancas. Depois de G5 do Kasparov, G3, cavalo H3 cheque, bispo toma H3, bispo toma H3, dama H5, Kasparov seguiu com dama D7, que é bem melhor do que G4, devido a cavalo F3. Ameaça cavalo G5, e a peça forte aqui, o bispo, vai ser eliminada. Por exemplo, se F6 evitando cavalo G5, rei H1, seguindo a mesma ideia. O Kasparov jogou mais forte dama D7, depois de dama toma G5, H6, dama E3, F5, com ideias de ataque típicas na ala do rei. Dama E2, F4, o Kramnik cita que F toma E4, cavalo de D toma E4, teria boas chances defensivas. Essa situação do bloqueio aqui quase sempre facilita a defesa das brancas, fora que a torre em A3 também ajuda com isto.
Kasparov seguiu com F4, cavalo B5, rei H7, G toma F4. Agora seguiu E toma F4, torre toma F4, que parece bom. A torre de A3 aparece na hora do rei com torre G3 e elimina todos os perigos. Por exemplo, cavalo G6, rei H1, torre F7, torre de E G1, cavalo F4, dama D1, bispo F6, cavalo F3. E agora as brancas também têm possibilidades na ala do rei. Seguiu E toma F4, rei H1. Se cavalo G6 agora, torre G1, cavalo F5, cavalo F3, nunca deixando esse cavalo entrar no momento certo, na hora certa. Sempre vai ter um perigo aqui de E5 se as negras desbloquearem. Bispo G4, cavalo F3. F3 permite bispo H5. Cavalo F3, o Kramnik quer deixar o contato com a ala do rei sempre livre. Cavalo G6, torre G1. E agora o melhor para as negras era rei H8. Para depois de cavalo C7, torre B6. É claro que não se deve tomar o cavalo, porque perde o ataque na ala do rei. Torre B6, cavalo E6, forçando a troca. Bispo toma E6, torre toma G6, bispo G4, dama C2. As brancas têm vantagem porque a estrutura de peões dela é muito melhor do que a das negras, né? Que está toda quebrada. E porque não tem jeito de explorar a posição da torre em G6, por exemplo. Se rei H7, o Kramnik indica a linha cavalo H4, bispo F6, E5. E claro, agora não pode bispo toma H4 por causa de torre D6, cheque, ganhando a dama. Depois de bispo F3 cheque, toma F3 cheque, dama toma F3, cavalo E5, dama H5. Não pode cavalo toma C4 devido a dama G6 cheque, rei G8, torre H3, ameaçando torre toma H6 aqui, ganhando fácil. Segue dama F7, dama H3, cavalo toma C4, torre F3, bispo E5, cavalo C7, exclama, já que se dama toma C7, dama toma H6 cheque, rei toma H6, torre H3 com mate típico. E se torre toma A4, bispo toma F4 e o Kasparov abandonou, porque está ameaçando capturar em H6. E se bispo toma F4, cavalo E6, torre G8, por exemplo, torre toma G8. Se rei toma G8, torre toma F4, ganhando tempo em cima da dama. E se dama toma G8, dama F5 cheque, rei H8, claro, não pode cobrir de dama devido ao duplo. Rei H8, dama F6 cheque, rei H7, cavalo F8. As negras perdem a dama, por isso Kasparov abandonou nessa bela partida Kramnik e Kasparov.